oportunidade trazendo para vocês mais sobre terapias, dicas terapêuticas, o meu processo, a minha caminhada com as terapias. Nós vamos falar hoje de algo em que eu estudei um tanto para poder buscar tanto autoconhecimento quanto para auxiliar outras pessoas. Sim, é bem desafiador quando nós falamos de formação de um traço de caráter ou dos traços de caráter, porque a gente tem uma visão um tanto errado de que o caráter ele já vem. Não, ele se forma. Mas esses traços de caráter não é a questão comportamental, é uma questão de análise do teu corpo. Vou falar aqui hoje de análise corporal, o quanto isso me auxiliou a me conhecer e a também repassar esse conhecimento a outras pessoas. E vamos começar com a seguinte afirmação. Você se conhece o bastante? Olhando para o teu corpo, você sabe como esse corpo está te falando sobre algo? Eu me perguntava muito sobre isso. E quando eu comecei a estudar análise corporal, eu comecei a entender mais sobre mim. Porque a gente vem nessa trajetória de achar que se conhece, mas sinceramente a gente não se conhece. Porque essa caminhada, essa jornada de você saber quem você é, já começa no útero da nossa mãe. Como assim? Sim, o nosso sistema nervoso começa a se formar aonde? No útero. A partir do momento em que a gente é gerado, óvulo, espermatozoide, se unem e formam todo esse material que a gente vê. E através desse corpo, a gente começa a analisar como é o teu comportamento. E foi isso. Eu não vou entrar em assuntos muito de quem trouxe, como foi, porque isso é um detalhe mais técnico. Mas o que eu posso te informar é que me auxiliou no autoconhecimento a partir do momento que eu comecei a me conhecer através das minhas formas, do meu corpo, eu comecei a identificar o meu comportamento. Isso também eu repassei para outras pessoas, que como eu trabalho, ou trabalhava ainda e trabalho com a massoterapia, fisioterapia, a gente trabalha muito com o emocional. Examinando o emocional das pessoas, eu tinha como dar um suporte para elas, inclusive a se conhecerem. Porque na verdade, quando a gente se conhece, a gente evita muitos traumas, ou resolve os mesmos, ou simplesmente consegue curar a dor física, fazendo essa análise de autoconhecimento. Então, comecei por aí. Como é que eu fui formada? Como é que aconteceu a minha interpretação? Veja bem, tudo é interpretação. Aqui não vamos dizer que a culpa foi do pai, da mãe, foi da atenção por ter um pai, por não ter um pai, por ter uma mãe, não ter uma mãe. Não, aqui nós estamos falando simplesmente de como eu interpretei determinadas situações no decorrer da formação do meu sistema nervoso, que começa lá com embrião. Então foi muito importante esse autoconhecimento que eu tive. Analisando o meu corpo, hoje, a idade que eu tenho, o corpo que eu tenho aqui, eu posso examinar e analisar que eu sou uma pessoa proativa, que eu sou uma pessoa competitiva, que eu sou uma pessoa que, como a gente fala dentro da análise corporal, eu tenho os meus superpoderes. Classificando dentro de exames comparativos, nós temos, né, 5 traços de caráter formados nas 5 fases da nossa evolução, que é quando a gente está construindo o nosso sistema nervoso. A primeira fase é a fase uterina, que a gente chama de formação do esquizoide. Todos esses nomes que eu vou te falar aqui, nenhum é xingamento. Foram dadas pelos pesquisadores há um tempo atrás, que elaboraram e examinaram e estudaram a respeito do comportamento humano. Segundo traço de caráter é o oral, que se dá no momento da amamentação, em que a gente está sendo amamentado. Terceiro traço de caráter, que é aquele que se forma quando a gente está se desfraldando, saindo das fraldas, ganhando aquela independência, né? Que é chamamos de masoquista, mas não masoquista dentro da patologia, mas dentro de uma análise corporal. Depois vem o psicopata, que também não tem nada a ver com a patologia, e sim apenas o nome dado a essa fase em que a criança já sabe se articular, ela já entende como ela tem que agir no mundo, como ela pode conquistar as coisas no mundo. E também tem a fase
que é a fase que a gente aflora para a sexualidade. Não sexualidade no sentido de sexo, mas sexualidade em que eu sou menina, ele é menino, papai é menino, mamãe é menina, e a gente vai observando essa fase e se forma um traço de caráter que a gente chama de rígido. Não de rígido da pessoa ser rígida, fria, não. É um traço de caráter altamente interessante, que é o que nos faz entender qual é o nosso papel no mundo, dentro da família, dentro das relações com pai, mãe, e levar para a nossa futura família também isso. Então, vamos aqui, eu vou fazer aqui uma análise minha, falando de mim, para que você possa entender, né? De repente, marcar uma análise corporal para poder você se entender também. Mas eu vou fazer, eu vou partir do princípio da minha análise, de como eu fui analisada, de como eu estou me entendendo hoje com essa ferramenta que eu consegui trazer para o meu autoconhecimento. Então, começando o que nós fazemos, né, dentro de um estudo da análise, é feito porcentagens de cada pedacinho desse que foi formado, conforme a nossa percepção, conforme a nossa interpretação, que o mundo veio apresentando. O mundo chegou, a gente nasceu, estava dentro da barriga da nossa mãe, o mundo estava vindo, as informações estavam vindo, e a gente vai interpretando e vai construindo uma história a partir do ventre da nossa mãe. Porque a gente sabe que já foi comprovado que a criança no útero da mãe, ela identifica a voz do pai, das pessoas do seu entorno, ela tem vida, ela vive. Então não é algo que seja, nossa, ninguém está falando algo que não foi já descoberto e discutido. Aqui nós vamos falar apenas dos traços de caráter, dos meus, de preferência, para que você possa tomar uma base do quão é importante buscar esse autoconhecimento, sim, através da análise corporal. Então, quando esse assunto me chegou ao meu conhecimento, eu quis fazer. Porque se é uma ferramenta de autoconhecimento, quanto mais eu me conhecer, mais eu vou superar traumas, saber enfrentar desafios, me organizar melhor dentro aqui da minha mente e passar para a minha vivência também uma melhoria. E tudo bem, peguei, fiz análise corporal, achei muito interessante tudo que me foi dito e eu comecei a pensar de uma maneira diferente. Porque eu, às vezes, perguntava para mim mesma, por que um dos aspectos da nossa criação, nesse sistema, né, nervoso, por que eu era tão agitada? Por que eu começava uma coisa e não terminava e já ia para outra? Eu achava que aquilo ali não era normal. E para o meu traço de caráter dominante, digamos assim, lembra que eu falei que nessa análise corporal é feita uma porcentagem de cada traço de caráter? Lembrando que nós temos os 5 traços de caráter, porque nós passamos pelas 5 fases no decorrer da formação do nosso sistema nervoso. Então não tem para onde correr, ninguém tem, todos nós temos, só que em porcentagens diferentes. Por que essas porcentagens acabam sendo diferentes? Porque a percepção de cada um é diferente. A minha percepção na minha fase uterina foi uma, porque minha mãe vivenciou uma fase diferente da sua mãe, da mãe de uma outra pessoa, a mesma coisa na fase oral e assim por diante. Então, meu primeiro traço de caráter, o mais dominante, com uma porcentagem bem elevada, de 37%, bem grande, é o traço rígido. Poxa, Alessandra, mas o que significa esse traço rígido? É aquele traço onde que foi formado, onde mais foi marcado na época lá dos seus 7 a 12 anos, onde a gente começa a descobrir sobre a sexualidade não exatamente descobrir sobre o sexo, gente. É descobrir essa triangulação que existe entre pai, mãe e filho. E o que aconteceu na minha formação? Na minha formação aconteceu o seguinte, me tornei bastante rígida, que eu vou falar daqui a pouco os superpoderes que existe em ter essa porcentagem de rigidez, foi que eu interpretei que o meu pai era o amor da minha vida. E que a minha mãe, olha só que louco, era a minha rival. E o que a gente faz com o corpo? A gente torna aquelas formas de curva, corpo violão, que é justamente para poder ser mais atraente, para conquistar o pai. É um pouco bizarro falar nesse sentido, mas é exatamente assim que a criança interpreta muitas vezes quando o pai fala: nossa, princesinha da mamãe, do papai,
Princesinha do papai, amor da minha vida, papai te ama, quando a gente crescer a gente vai casar, papai é o teu príncipe, entendeu? Papai vai cuidar. Então o pai exalta demais essas qualidades da filha e ela forma um corpo para que ela seja melhor e mais bonita que a mãe. Gente, eu tô falando aqui, mas tudo isso é inconsciente. A criança não tem consciência, ela só flui, ela só vai. E essa interpretação é feita assim em todas as pessoas nessa fase. Se o pai dessa menina não a elogiou tanto ou até mesmo foi ausente, ela não vai ter essa formação desse tipo de corpo. Mas se ela teve, assim também como os homens, também quando a mãe fica meu príncipe, amor da minha vida, essa questão de beijinho pra lá, beijinho pra cá, então ele se torna, eu sou o príncipe dela, eu sou o homem da vida dela. E o que que ele faz? Ele põe um corpo altamente, ele forma um corpo altamente simétrico, porque ele quer concorrer, competir e ganhar o coração da mãe. Competir com quem? Com o pai. Então ele quer ser o melhor, ele se dispõe a ser o melhor. E esse melhor começa na formação do corpo, em que ele precisa ser o melhor para aquela mãe, para aquela mulher que precisa dele. Isso é inconsciente, mas acontece no decorrer da nossa formação neural, do nosso sistema nervoso. Ok. Com isso, eu adquiri um corpo violão, um corpo atraente, um corpo em que eu não vá perder para minha mãe. Isso a gente vai levando também para a vida. Eu não vou ser trocada. Meu pai não vai me trocar pela minha mãe porque eu formei algo em que inconscientemente vai ser perfeito, um corpo perfeito, né? Então isso é algo assim muito delicado de se falar, mas sim, acontece. Isso é uma análise corporal, isso é uma formação do meu traço de caráter. Porém, aí vem a decepção, porque a minha interpretação é que meu pai era meu, porque ele dizia que me amava. Ele dizia que ninguém além dele era o homem da minha vida. Só que eu olho. E na realidade, o que acontece? Olha a interpretação da criança. Aquele pai me ama. Mas à noite ele vai dormir com a minha mãe. Mas ele está o tempo todo com a minha mãe. Então, de fato, eu sou o amor da vida dele. Por quê? Porque é como a gente interpreta. E sabe o que eu achei interessante? Esse conhecimento dentro do mundo terapêutico, porque você vai evitar essa dor na criança. Deixando bem claro que o papai e a mamãe formam um casal. Titio e titia, porque é nesse momento em que a criança percebe. Todo mundo tem par. Eu quero o meu par também. Porque é a descoberta dos pares. Por isso que eu digo que é a descoberta da sexualidade, em que a pessoa, eu sou mulher, eu sou do sexo feminino, e eu preciso de uma pessoa do sexo masculino. Por quê? Porque eu vejo o papai, eu vejo a mamãe, eu vejo o titio, a titia, vovô, vovó, e eu tô aqui sozinha, eu também quero um par para mim. E quando a gente educa a criança a não colocar no lugar desse príncipe o pai, e nem colocar para o menino, que é a mãe, que está o tempo todo ali, que é a mulher da vida, porque o que acontece? A gente cria já nas crianças uma dependência emocional muito marcante, porque ali ela já se frustra. Primeira frustração de um menino ou de uma menina é ver que, não, papai não é meu, mamãe não é minha. Apesar de que o pai e a mãe dão a entender, não por algo maldoso, mas realmente é o que a gente sente, a gente quer ali dizer que você é tudo pra mim, tudo tal, mas a gente tem que saber da forma de como colocar isso, para que essa criança não interprete como lá na frente uma rejeição, uma frustração, uma traição. Então o traço de caráter rígido, ele se sente, qual é a maior dor do traço de caráter rígido? Que foi a minha dor, foi a traição, eu fui traída. Meu pai me traiu. E aí, foi a minha interpretação. Coitado, nem teve culpa. Assim, em parte. Teve culpa, porém inconsciente. O que isso quer dizer? O que foi que isso eu levei para minha vida? Em que, para ninguém me trocar, eu preciso ser a melhor. Eu preciso ser a melhor nos estudos, ser a melhor no esporte, ser a melhor
entre as minhas irmãs, ser melhor entre todo mundo da família. Eu preciso ser melhor, porque na vida as pessoas podem me trocar, podem me trair, e eu não vou deixar que isso aconteça. Então a gente busca, que é o superpoder do rígido, do traço rígido, é a competição, é a proatividade, é fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo e dar conta de fazer. Por quê? Porque a gente se sente responsável em ser a melhor. Então isso tem aqui a sua dor, que a gente está o tempo todo achando que vão nos passar a perna, que vão nos trair. A gente carrega essa dor, carrega esse trauma e carrega essa interpretação. E a gente também carrega os nossos superpoderes, que é justamente aquela pessoa que, se você der uma tarefa para ela, ela faz, ela não tem preguiça, ela consegue administrar casa, filho, trabalho, carreira, tudo ela consegue. É um superpoder maravilhoso. Só que você tem que cuidar da dor. E o que é cuidar da dor? É trabalhar no teu mental. Que não. Se você quer ter esse superpoder, ok. Mas você não precisa exatamente estar o tempo todo competindo e achando que alguém vai te passar a perna. Porque isso fica no subconsciente. Aí o trabalho do terapeuta é o quê? Desmanchar todo esse nó. Foi isso que eu fiz. Foi isso que aconteceu comigo. Posteriormente, as minhas relações no casamento, namoro, também foram um fiasco. Por quê? Porque o tempo todo eu estava ali. Meu coração é do papai. Porque o que eu posso te dar é o meu corpo, mas o meu coração é do papai. Fica registrado. E até a gente entender que foi uma percepção, que não é saudável, aí tem que levar algum tempo de terapia para você entender que o teu pai era da tua mãe, que você é capaz, sim, pode sim ter um companheiro, que você pode confiar, que você pode adentrar no relacionamento sem tanto o pé dentro e outro fora. Então, a minha vida inteira amorosa se resumiu a isso. A estar o tempo inteiro desconfiada, não confiando, o tempo todo tá competindo, inclusive com o próprio companheiro, com o próprio esposo, porque eu preciso, sabe aquela coisa inconsciente, eu tenho que ser a melhor em tudo? A gente leva, inclusive, isso para os relacionamentos. Isso acaba trazendo o quê? À tona todos os nossos traumas. Os relacionamentos vão ficar bem? Não, não vão ficar bem. E ainda bem que tem análise corporal para poder, que identificou isso, essa pequena história que eu te contei. Identificou isso em mim, aí eu pude trabalhar. Eu pude trabalhar em que tudo bem se eu não conseguir fazer as coisas. Tudo bem que ninguém está te cobrando. A única pessoa que está te cobrando é você mesma. E o que eu fazia? Eu colocava a culpa em todo mundo, menos em mim. Não que eu seja culpada, mas que eu também tenho essa parcela que eu preciso tratar, curar, sanar. Isso foi tão benéfico para mim, saber que esse meu superpoder precisava ser leve, precisava ser suave, que eu não precisava exatamente estar unhas e dentes agarrando tudo e agir de uma forma, inclusive, egoísta. E sim, a gente acaba agindo de uma maneira egoísta. Eu não vou conseguir falar de todos os meus traços de caráter com tanta propriedade como do traço de caráter rígido que eu falei para vocês agora. Por que eu estou falando desse traço de caráter em específico? Porque é o que eu tenho em maior porcentagem. E é onde eu sempre tenho que estar observando. Opa, já está entrando em dor. Opa, quer usar o teu superpoder? Quer fazer esse equilíbrio aí na balança? Né? Que ele sempre vem à tona. E quando vem à tona, eu digo, opa, pera lá, eu me conheço, eu sei que meu traço de caráter rígido está em dor, porque ele está ali coagido, desconfiado, ele não está conseguindo entender o outro e, consequentemente, não está me entendendo. Ou então, eu estou demais no meu superpoder. E aí eu deixo com que os outros também mostre a sua eficiência. Não, porque eu estou ali naquele modo ativado, competindo, querendo tudo para mim, querendo ser a melhor. Então, isso também atrapalha a vida da gente. Porque a gente não deixa o outro brilhar, é só a gente que quer brilhar. E era isso que eu consegui identificar, fazendo esse autoconhecimento através da análise corporal, que eu não preciso brilhar o tempo inteiro, que eu também tenho que respirar, segurar as minhas emoções que já estão exacerbadas e deixar o outro brilhar também. Seja o meu cônjuge, seja irmãos, amigos. Eu sufocava muito as minhas amizades. Porque quando eu sentia que aquela amiga ou aquele amigo brilhava também,
inconscientemente. Gente, isso tudo é inconsciente. A gente até para parar para observar isso, a gente fica assim, de cabelo em pé. Mas se a gente não parar para observar e olhar para dentro, é isso aí a realidade nua e crua, a gente não vai. A gente não vem melhorar nas nossas percepções, no nosso comportamento. Então, para mim foi doloroso, e ainda é doloroso, entender que eu funciono assim. Mas o que eu faço? Eu digo para mim, tudo bem, você é assim que você funciona, você não vai conseguir ser diferente, mas você pode se melhorar. Você pode deixar de ser menos competitiva, você pode deixar de ser menos desconfiada, você pode se observar, se frear, conduzir uma situação para algo melhor. Tudo isso vem só me auxiliando. E o que eu observei? Que uma das melhores terapias para quem tem muita essa agitação é buscar esportes, buscar atividades físicas, ter hobbies que você tenha que, jorrar energia. Então, eu sou uma pessoa muito enérgica por conta desse meu traço de caráter. Porém, se eu não tenho, aqui na balança, o equilíbrio, o que vai acontecer? Eu posso adoecer, me sobrecarregar, entrar num estado de ansiedade com muito mais facilidade do que outras pessoas, e me estressar com muito mais facilidade, me tornar às vezes violenta nas atitudes, nas palavras, com muito mais facilidade. Então, esse autoconhecimento para mim, nossa, foi o pulo do gato, que eu vim me entender como eu funciono e como eu posso buscar recursos para que esse funcionamento não me prejudique e nem prejudique a mim e as minhas relações. E aí você me diz, foi ou não foi perfeito eu ter descoberto que isso estava me prejudicando, onde estava me prejudicando e como eu tinha que melhorar. Para mim, eu observo isso todos os dias quando eu estou num pico máximo de dor ou estou usando muito esse recurso, eu ponho em equilíbrio. Senão, agora você vai se equilibrar, porque você está se prejudicando, está prejudicando as suas relações, está prejudicando o teu entorno, está prejudicando o teu trabalho, porque você pega 5 coisas para fazer ao mesmo tempo. Bora diminuir aí, bora diminuir para 3, bora diminuir para 2, bora tentar fazer um de cada vez, porque esse é o meu jeito de funcionar. E aí a minha vida ficava o tempo todo ali, atrapalhada, minhas relações, a minha profissão, porque eu queria tudo. Eu queria tudo porque eu não queria perder nada. Porque um dia lá atrás eu já perdi tudo inconscientemente, sim, mas perdi. Fica ali aquela memória gravada que eu perdi. E essa perda, essa traição, ela fica. Ela se reverbera para todas as áreas da tua vida. Então, gente, eu aconselho vocês a fazerem a análise corporal de vocês, para você se entender como foi que você se formou para chegar onde você está. Ok, me entendi, sei que eu sou assim, é assim que eu funciono, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou saber lidar com todo esse funcionamento. E aí a tua vida vai fluir. Lógico que não vai ser assim. Descobri meus traços de caráter, descobri onde está o defeito, digamos assim. Agora tudo vai ficar lindo. Não. O autoconhecimento é uma coisa que é pro resto da vida. Daqui a pouco vem uma outra ferramenta, depois vem outra ferramenta. Existem N ferramentas terapêuticas que nos auxiliam a chegar até o final da nossa jornada. Que a gente está aqui numa jornada, numa escola, para estar o tempo todo aprendendo. Quando vamos nos formar? Só quando realmente a gente já não estiver aqui nesse plano. Mas enquanto estivermos aqui, todos os recursos para você se conhecer, todos os recursos de autoconhecimento vão auxiliar, vão fazer você entender como você funciona, como você tem que agir, como você tem que fazer a coisa certa. Então, os outros traços de caráter, eu vou até comentar aqui com vocês, que existe o traço de caráter que faz com que você saiba negociar. Né? Eu sou uma pessoa que eu sei tanto negociar, porque eu tenho um traço de caráter, no caso do psicopata, bem acentuado. Eu sei negociar, eu sei conversar. Eu sei, se eu não me vigiar, existe também uma manipulação, que é a dor. Né? A dor do traço de caráter psicopata é ele ter sido manipulado na infância. Ou seja, eu só consigo conquistar algo, ou seja, só consigo conquistar o sorriso da minha mãe, do meu pai ou do familiar, se eu fizer alguma gracinha, se eu cantar, se eu sorrir, se eu dançar, que é a fase da infância em que marca isso, entendeu? E também tem o traço de caráter que depois do rígido é muito marcante em mim, que é o traço oral, que é formado no momento em que eu fui amamentada. Então, por que ele é acentuado? Porque o traço de caráter oral
é quando a gente sente falta do quê? Com isso, quando eu descobri, né, falando aqui do traço de caráter oral, quando eu descobri que esse traço de caráter oral que se assentou em mim, que é o meu segundo traço, né, eu tenho praticamente 28% dele, se formou na época em que eu estava na fase da amamentação, seja via é, o leite materno ou a amamentação em termos de, né, da fórmula, eu senti que não estava sendo preenchida. Então, teve um tempo da minha vida que eu tive muita dificuldade com a alimentação, em engordar demais. Por quê? Porque me faltou. Isso não quer dizer que foi a minha mãe que me deixou faltar? Não. Eu interpretava. Eu interpretei, a criança que interpreta. Minha mãe está demorando a trazer minha mamadeira. Ou no meu caso, eu não fui nem amamentada no seio da minha mãe, por incompatibilidade sanguínea dela com meu pai. Ok. Mas eu ficava ali na ansiedade, na espera daquela amamentação, na espera daquele colo, daquele aconchego. E toda vez que eu não tinha aquilo, eu gerava uma formação neural de trauma, de abandono. Então eu interpretei. Antigamente, quando eu não conhecia esses traços de caráter, eu achava que minha mãe era culpada de eu ser assim e tal, que meu pai era assim, minha mãe. Mas quando a gente conhece e toma consciência, a gente toma a responsabilidade pra gente. Eu interpretei na minha fase oral que eu fui abandonada na hora da minha alimentação. Qual é a dor que o oral tem? É de ser abandonado. Ser abandonado, então ele está o tempo todo ali tentando agradar as pessoas para não ser abandonada. Ele está o tempo todo ali com uma compulsão alimentar, porque está faltando, eu preciso comer, gera aquele distúrbio alimentar. E eu tive uma fase muito severa, até antes de conhecer o meu traço de caráter oral, eu tinha um distúrbio muito grande de peso. E eu tô aqui ainda nessa luta para poder eliminar essa dependência emocional que eu criei, achando que fui abandonada nessa época onde eu fui amamentada, que é a fase oral. E se eu não tivesse tido esse conhecimento? Eu ainda estava o tempo inteiro me achando vítima das pessoas, vítima das ocasiões, vítima de todo mundo. Era a coitadinha. E isso não é certo. A gente tem que assumir as nossas responsabilidades, das nossas atitudes, das nossas vivências, de tudo que está no nosso entorno. Então, descobrir isso, para mim foi fantástico, porque eu descobri onde estava o meu problema de ter medo de ser abandonada, de ter uma compulsão alimentar muito grande quando eu sentia que os sentimentos estavam fora do meu controle. Mas também o oral tem o superpoder da comunicação. Todo oral, traço de caráter oral elevado, se comunica melhor com as pessoas, se comunica com o mundo. Por quê? Porque é através da boca que a gente se alimenta e é através da boca que a gente se expressa, que a gente fala. Então, todo mundo que tem um traço de caráter oral gosta de falar, 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 falar. E aqui estou, falando, 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 dando asas para o meu oral, dando oportunidade para o meu oral também brilhar, para que ele possa se expressar para o mundo. E isso para mim foi fantástico, entender isso, que eu só precisava falar, abrir para que essas emoções, esse turbilhão de emoção, de dependência emocional, de abandono, se cessasse, se acalmasse. E essa calmaria chegou com esse conhecimento, com esse entendimento. Você percebe o quão é importante a gente se conhecer para poder a gente até agir de uma maneira mais equilibrada na nossa vida, na nossa família, nos nossos relacionamentos, na nossa profissão. Então, olha o quanto sabe, eu comecei a casar todos os meus traços de caráter. Aqueles que têm mais porcentagem, eu fazia uma exaltação maior sobre o que estava acontecendo, o que deixava de acontecer. E também dei atenção para os meus traços de caráter que estão em menor porcentagem, né? Que é o esquizoide, que é aquele que gosta o tempo todo de estar em caverna. O esquizoide é o oposto do oral. O esquizoide é aquele que não gosta de se comunicar muito. E o oral se comunica até demais. Então ele sempre está ali. Mas de vez em quando eu me jogo numa caverna para poder agradar justamente aquele traço que está precisando de atenção. Porque, na verdade, todos os nossos traços de caráter, eles precisam de atenção. Precisando de atenção, a gente suprindo essa atenção para todos eles, aí a gente consegue o equilíbrio. Lógico que isso não é uma vez, é todos os dias. Você tem que ver qual é o traço de caráter que está na dor. Ah, nossa, hoje eu tô a fim de ficar
isolada, só assistindo o filme, comendo uma pipoca. Ok, eu estou alimentando, equilibrando os meus traços de caráter. Igualzinho aquele filme Divertidamente, sim, o Divertidamente são os 5 traços de caráter que são referentes às nossas emoções, que estão aqui na nossa cabecinha e que a gente tem que sim dar atenção para todos eles. Se você assistiu Divertidamente, é exatamente isso que acontece com a gente na nossa formação até a nossa puberdade, né? Até a nossa adolescência. É assim que eles se formam. A gente precisa saber lidar com essas emoções através desse conhecimento, porque todas as nossas emoções interpretadas até os 12 anos, até o término da nossa formação corporal, vai formar esse corpinho aqui. Então, às vezes, na masoterapia, eu ficava, nossa, tem mulheres que têm facilidade de ganhar um corpo, de ganhar uma forma. E tem outras que, por mais que a gente faça, execute massagem, execute atividade física, aquele corpo, ele não vai se transformar. Ele vai ficar do jeito que ele é. Se a pessoa veio sem cintura, é porque o traço de caráter dela não é o rígido. Fazer uma cintura nela, só se for cirurgia. O oral, ele pode até emagrecer, mas as curvas do oral, quando emagrece, é diferente das curvas natural de uma mulher ou de um homem que tem um traço de caráter rígido acentuado. Então eu comecei a observar, né, o meu entorno, comecei a fazer análises corporais dos meus clientes e auxiliando eles a se entenderem, porque eu já estava me entendendo. Então seria muito bom se o outro também pudesse se entender, né? Então eu comecei nessa prática terapêutica de fazer análise corporal para auxiliar e para reforçar em mim o que eu tenho que melhorar, o que eu preciso melhorar, o que vem melhorar cada vez mais em mim. Então, gente, aqui eu vou deixar uma reflexão, que autoconhecimento não é com apenas uma ferramenta, você tem, e graças a Deus que nós temos essas ferramentas ali disponíveis pra gente. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, é só vir a mim, deixar o teu comentário, encaminhar para outras pessoas essa possibilidade, pesquisar também na internet como é que funciona, né, para comparar com tudo aquilo que eu falei, que eu vim falar aqui, que eu falei aqui para vocês. Mas a minha experiência com a análise corporal só foi positiva, porque até hoje eu ponho na minha vida tudo, toda essa ferramenta maravilhosa que é a análise corporal, para eu poder cada vez mais me entender e não deixar que as emoções, os traumas tomem conta de mim ao ponto de eu sair culpando todo mundo e não me responsabilizando pelas minhas interpretações no decorrer da minha formação neural, da minha formação corporal. Então vamos, o primeiro passo para a gente poder melhorar na nossa evolução terapêutica é a gente assumir as nossas responsabilidades por tudo que vem acontecendo na nossa vida. Isso é muito importante a gente ter essa consciência. Então, beijo aí no coração de vocês, espero que tenha auxiliado bastante vocês e que vocês possam explorar esse mundo terapêutico com mente aberta, para que você possa cada vez mais fluir, melhorar, evoluir, porque nós estamos aqui para evoluir. E ó, conta comigo, que se eu puder te auxiliar, eu vou estar aqui com esses videozinhos mostrando a minha experiência para que você possa também ser incentivado a ter essas experiências terapêuticas maravilhosas. São todas boas? Não, você vai ter que buscar aquelas que vão se encaixar no seu modo de interpretar essa maravilhosa dádiva que é viver. Beijos e até a próxima.